Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, senhores ouvintes que nos veem pela TV Assembleia. Ontem falou aqui o deputado Tadeu Venere, muito bem colocada a sua fala, e nós vimos a matéria numa rede de televisão referente a um projeto de lei 144/17, que cria 80 cargos efetivos para o quadro geral do Ministério Público. Mas não é só isso. Nós temos hoje, na pauta da ordem do dia, o item 9, que é o projeto de lei 234/17, e o item 8, que também é o projeto de lei 233/17, que também tratam da mesma situação, ou seja, da criação de cargos, da modificação de cargos em comissão. Por que nós estamos caminhando na seara do discurso de ontem a respeito do mesmo assunto? Porque nós vemos as dificuldades porque passa a Polícia Civil, Polícia Militar, os órgãos de segurança pública desse Estado. Senhores deputados, deparamos constantemente com recomendações do Ministério Público para que se faça a extinção de cargos comissionados nas diversas áreas de atuação do Poder Executivo. Recentemente deparamos com duas situações distintas. Uma no Teatro Guaíra, onde foi determinado que se extinguisse lá cargos em comissões, deixando os inúmeros bailarinos e músicos sem emprego. Outra, recentemente, na área da Polícia Civil, foi determinado pelo Ministério Público que fossem extintas 180 vagas de cargo em comissão que tínhamos na Polícia Civil. O que eram esses cargos, deputados? Eram cargos de R$ 1.800, cargos em comissão 9C, de 180 servidores que ajudavam muito na parte administrativa da Polícia Civil, do Instituto de Identificação, do Instituto de Criminalística e do Instituto Médico Legal. No Instituto Médico Legal, a deficiência foi tão grande, deputado missionário Ricardo, que haviam lá em torno de quase 10 funcionários que eram aqueles que carregavam os defuntos dos locais de morte. E esses funcionários foram exonerados. Funcionários com 20 anos na casa trabalhando, e nós perdemos. E agora nós vemos aqui o Ministério Público propondo hoje 3 projetos de lei, criando cargos em comissão. Por que nós não podemos ter e por que eles podem ter? Qual é a diferença? Nós somos os pobres, nós somos os esquecidos. A Polícia Civil é abandonada. A Polícia Civil é aquela que não tem policial algum em mais de 200 municípios desse estado, senhores. Isso é difícil, isso é horrível. E a sociedade precisa disso. É oportuno que se lembre que nós temos 49 delegados de polícia aguardando nomeação. Nós já pedimos 2 vezes, em caráter urgentíssimo, a abertura de um concurso para escrivão de polícia para 300 vagas. Nós temos mais de 500 vagas em aberto, mas pedimos 300. Por quê? Porque hoje nós temos no estado do Paraná em torno de 700 escrivães de polícia. Isso é decadente, isso é terrível. Nós temos delegacias onde temos 5, 3, 4, 10 mil inquéritos e temos lá quantos escrivães? 1 ou 2 ou 3. E a cada dia nós perdemos mais pelas aposentadorias, pelas preocupações com as novas leis previdenciárias que aí estão vindo e que o funcionário se preocupa em perder a sua situação. O Ministério Público, através de seus GAECos, se socorre constantemente das polícias civil e polícia militar, alocando nesses grupos policiais civis e militares. Nós temos uma criação recente de um GAECO no município de Ponta Grossa, e lá foram alocados policiais civis, militares e delegados. E nós temos falta de policiais, deputados, na rua,
de policiais nas delegacias, mas eles estão lá à disposição do Ministério Público. Eles têm uma verba fantástica. Por que não repassam um pouco desta verba para socorrer a Polícia Civil? Um minuto para concluir, deputado. Nós temos uma situação difícil. Eu quero, para finalizar, informar os senhores, talvez os senhores saibam disso, que o Ministério Público constrói uma obra aqui na Alberto Foloni, que o Ministério Público tem uma outra obra aqui abaixo da Eurípides Garcês do Nascimento, e eu não sei se os senhores sabem, mas eles estão fazendo uma via para passar por baixo da rua, para terem acesso da obra de lá na obra de cá. Isso é dinheiro, isso é custo, que nós não temos, que as polícias têm deficiências, mas que eles têm sobrando. E aí eles vêm e colocam 3 projetos criando cargos em comissão, transformando cargos, e nós não podemos ter. Nós somos determinados a exonerar 180 carguinhos no ABC de R$ 1.800. Senhores deputados, não é a criação de cargo comissionado para a Polícia Civil ou Militar que pedimos, e que simplesmente se completa. Para concluir, deputado. Deputado, não podemos admitir a criação de cargos comissionados quando o próprio MP recomenda a diversos órgãos de administração diretos e indiretos que extingam. Isso é uma